Se o diabo conseguir manter você sob a lei, ele pode mantê-lo derrotado. Você jamais ouve, cuidado com os 10 mandamentos, ou tome cuidado com esse pregador da lei. Ouvi dizer que ele está vindo para a cidade. Estou apenas dando um exemplo. Por quê? Porque não há controvérsia acerca dos 10 mandamentos. Por que não há controvérsias acerca da lei? Isso ocorre porque o diabo quer que você esteja sujeito a alguma espécie de lei. Ele não quer que você saiba que Jesus já o libertou da lei. O libertou da lei, como disse o apóstolo Paulo. Se ele puder manter você sob a lei, ele pode mantê-lo derrotado. Curiosamente, as pessoas têm receio de que, se você disser a um crente que ele está perdoado pela graça, completamente perdoado pela graça, e que não precisa mais tentar ganhar o seu direito de permanecer diante do Senhor por intermédio de leis, regras e feitos pessoais, as pessoas pensam que isso o levaria a sair e viver uma vida de pecado e devassidão. Que fé em Cristo conduziria uma pessoa a uma vida devassa, mundana. Quero dizer, como Paulo, estou livre da lei e me glorio na cruz do Senhor Jesus. No entanto, a Bíblia pensa diferente ao que muitos pensam. A Bíblia é muito clara ao dizer que a força do pecado é a lei. Não é a graça que dá às pessoas a força para pecar. Poderia você me mostrar algum versículo que diga que devemos ter cuidado com a graça, porque ela pode nos conduzir a uma vida de mundanismo, libertinagem, devassidão, pecado? Não tem. Mas há um versículo, e podemos achar vários, principalmente um entre eles diz que a força do pecado é a lei. Pode você me mostrar um versículo que diga que o pecado se fortalece na graça? Que se você pregar graça e crer na graça, isso irá favorecer o pecado em sua vida e você se tornará relaxado, mundano, fraco? Irmão e irmã, não é a graça que dá às pessoas a força para pecar, é justamente a lei. Leia 1 Coríntios 15. Quanto mais você estiver sob a lei, mais o pecado é fortalecido. Controversamente, quanto mais você estiver sob a graça, mais o pecado será esvaziado de sua força. Na verdade, a Bíblia declara que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, não minimize esta poderosa revelação. Leia o versículo. O texto é Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Graça e mundanismo são inimigos. Isso significa que quanto mais graça você recebe, mais poder você tem para dominar o pecado. Em outras palavras, o pecado não pode ter domínio sobre você quando você recebe a abundância da graça. Mas, infelizmente, há pessoas bem intencionadas hoje que estão pregando uma mensagem completamente diferente à mensagem do apóstolo Paulo. Eles pregam que o pecado não tem domínio sobre você quando você está cumprindo a lei. E isso, meu amigo, é como adicionar lenha ao fogo, porque a força do pecado é a lei. Há um versículo em Romanos 7 que eu acredito que cada demônio no inferno sabe de cor. É aquele que Paulo disse: quando a lei chegou, o pecado reviveu e eu morri. Por que digo que esse versículo é memorizado no inferno por cada demônio existente? Porque tudo o que o inferno quer é um reavivamento do pecado e a morte do crente. Mas a graça traz um efeito e um resultado totalmente oposto. Quando a graça se manifesta, é o pecado que morre e não o crente, e não o homem. É o pecado que morre e é o homem que revive, entra em um reavivamento. O pecado é fortalecido quando mais lei é pregada. Mas o poder de ter domínio sobre o pecado é transmitido quando mais graça é pregada. Então, quem é aquele que trocou os papéis? Será que o verdadeiro evangelho se levantará? O diabo tem tosado a lã sob as vistas do rebanho de Deus. Eu creio que é tempo de pregar a verdade. É tempo de remover a lã de sobre nossos olhos e derrubar os muros que estão cercando o evangelho da graça.